Beleza, você está aqui. Pessoal, mais uma vez, muito bem-vindos a todos ao nosso webinar de como criar um plano de Stock Options. Meu nome é Frederico, eu sou um dos fundadores do Basement, sou atualmente o CEO aqui da empresa. Para quem não sabe, o Basement é um software para gestão de equity, né? Gestão de cap tables e de incentivos de longo prazo. A gente trabalha para criar um mundo com mais donos e mais donas. A gente acredita que a participação no equity é uma das grandes alavancas para a redução das desigualdades, uma vez que o trabalhador, em geral, o salário do trabalhador, ele cresce a uma velocidade muito inferior à remuneração do capital dos acionistas. Então, isso faz com que a desigualdade, no nosso entendimento, aumente e, portanto, compartilhar equity, compartilhar ações com os funcionários da empresa, ao nosso ver, é uma das formas que a gente ataca o nosso impacto de reduzir as desigualdades. Então, não só o Basement hoje faz esse controle de incentivos de longo prazo, mas graças a uma mudança na lei das SAs no ano passado, a gente atualmente é a verdade societária, a gente representa as ações e os demais ativos das sociedades anônimas de capital fechado. Então, com essa nova mudança, com essa mudança na regulação, os livros societários físicos, né, aqueles cadernos ultrapassados, eles deixaram de existir, as empresas estão migrando, seja para um formato digital, que é um formato estático, né, o famoso Word ou Excel, ou a adoção de um sistema escritural, de um sistema eletrônico aqui, como o Basement. Eu hoje seria acompanhado pelo meu colega, o Gustavo Siqueira, que lidera as operações. Então, Siqueira, por favor, te apresenta e conta um pouco da tua bagagem, da tua história aqui com a gente. Valeu, Fred. Bom, pessoal, primeiro de tudo, queria dizer que é um prazer participar desse webinar com vocês. Eu venho tocando a parte de consultoria de SOP e também fazendo onboard de nossos clientes há 2 anos aqui no Basement. Eu sou advogado de formação, me formei em 2020 na Sanfran, na USP. Desde então, estou aqui no Basement há um bom tempo, pegando essa bagagem junto com o Fred, com toda a equipe, para poder, primeiro, entender a nossa realidade brasileira, como estruturar muito bem o plano e conseguir ajudar nossos clientes a justamente implementar uma cultura de distribuição de equity, implementar uma cultura de distribuição de equity de forma mais igualitária e poder justamente levar para as empresas esse cenário e ajudar nossos clientes a estruturar os seus planos de stock option. Hoje, como o Fred falou, eu lidero uma equipe de operações. O nosso trabalho é justamente conseguir trazer a plataforma para os nossos clientes de forma palpável, de forma tangível, e um desses principais trabalhos é justamente conseguir ajudar na estruturação do stock option, que envolve não só o termo que a gente vai abordar aqui, mas também pela nossa própria plataforma, mostrar para os clientes e para os seus colaboradores de forma tangível o benefício, o ganho de ter stock option. Então, antes de tudo, eu queria agradecer de novo por estar aqui. É um prazer conversar sobre isso com nossos clientes, com nossos colaboradores. É um projeto que a gente acredita muito, então é sempre para a gente um prazer imenso conversar sobre isso e trazer cada vez mais conhecimento para o mercado de startups e sua distribuição de equity. Muito bom, Siqueira, obrigado aí pelo aceite. No dia do aniversário dele, ele está aqui até mais tarde para educar o mercado. Nós vamos hoje focar em stock options, embora existam outros tipos de incentivos de longo prazo que as empresas trabalham, mais especificamente o conhecido como partnership, que são ações restritas, né? Ao invés de uma opção de compra, os funcionários já adquirem, já pagam pelas ações na entrada do programa, e algumas empresas fazem também os phantom stocks ou phantom options, são as opções fantasmas, que aí não é um equity propriamente, você não vai virar dona da empresa, mas é um bônus atrelado ao preço dessas ações. O mais comum no mercado, eu diria que 80% das empresas aproximadamente adotam o modelo de stock options. Ele é o mais comum também para as empresas de alto crescimento, para as startups, também é o mais comum nas empresas mais maduras. Então, esse vai ser o foco aqui da apresentação. A gente tem outros eventos, outros webinars que a gente fez, vocês podem consultar lá na nossa página no YouTube, onde a gente explora alguns desses outros
tipos de incentivos de longo prazo. Tá? Então, aqui, o que a gente espera que vocês tirem da apresentação de hoje, em primeiro lugar, por que criar um plano de stock option para a sua equipe? Se você ainda está em dúvida se esse é uma boa mecânica, a gente espera explicar quais são as vantagens de você criar um plano de stock option, como fazer isso. Então, um resumo aqui do que o Siqueira comentou, que ele trabalha muito com essas empresas em detalhar e ajudá-las na estruturação dos seus planos. A gente vai trazer um resumo aqui da nossa metodologia de como criar o seu plano de stock option. Então, junto do passo a passo, um pouco das melhores práticas, né? O quanto distribuir, tamanho dos planos. A gente vai passar um pouco aqui das referências dos aproximadamente 200 clientes hoje que nós atendemos aqui no Basement. Tá? Fiquem à vontade para, ao longo da apresentação, colocar suas perguntas aqui no chat. Para não criar ruídos aqui na gravação, a gente acabou mutando todos os participantes, mas vocês podem ir colocando as perguntas, e aí assim que a gente acabar também, a gente pode abrir os microfones para quem quiser falar, tá bom? A gente vai procurar deixar um espaço também no final para ir respondendo todas as perguntas, sem prejuízo da gente começar ao longo da apresentação, à medida que as perguntas cheguem. Então, em primeiro lugar, né, assim, por que construir um programa de stock option? E a grande resposta, a maioria das empresas nos procura por isso, tendo em vista um cenário cada vez mais competitivo de atração e retenção de talento, e o desejo de criar uma cultura de dono. A gente fez um webinar até muito interessante com o Pedro Englert, mostrando um pouco das mudanças de paradigma das startups, do cenário onde a gente vive, que não permite mais, seria talvez a palavra, né, o modelo de comando e controle, modelo extremamente hierarquizado, onde algumas pessoas planejam, outras pessoas executam. Hoje, com a velocidade das mudanças, o máximo de pessoas precisa estar realmente autônomo na execução dos planos, na definição dos seus objetivos. Então, um programa desse de equity, né, e aí também, seja o partnership ou o stock option, ele fortalece essa cultura de dono, ele alinha interesse. A maioria das empresas que captam investimento, né, elas estão captando investimento de private equity ou venture capital, com investidores que têm um horizonte de investimento e de retorno de 7, 10, 15 anos. Então, nada mais natural de que todas as pessoas que estejam trabalhando nessas organizações com investidores com esse tipo de expectativa no longo prazo, que elas estejam com o mesmo alinhamento de interesse, que elas também estejam alinhadas no longo prazo. Além disso, é uma forma de equilibrar mais o risco que muitas dessas empresas iniciantes, né, startups, elas possuem com a recompensa potencial que elas geram. Tá? Então, ter colaboradores com essa cabeça de sócio, né, cabeça de dono, é um diferencial para a performance, e tem uma série de estudos que demonstram que essas empresas que compartilham equity, elas acabam performando melhor, gerando mais crescimento, e parte, eu acho que é isso, esse alinhamento de longo prazo, é um pensamento de dono, é uma forma de trabalhar no dia a dia diferente de um simples funcionário. Tá? Agora, a gente sempre ressalta, não é uma pílula mágica, não adianta achar que você vai criar o programa, você vai outorgar, né, entregar as opções e todo mundo vai começar a agir que nem dono. Então, um pouco do que a gente vai falar aqui hoje são algumas técnicas, né, algumas metodologias, isso vai depender de empresa para empresa, mas algumas melhores práticas que a gente vê para garantir que dentro da sua organização esse tipo de incentivo ele vai ser efetivo, tá? Porque é um incentivo certamente muito caro, tem muita gente que fica realmente preocupada de abrir parte do capital social, das ações, né? Diluir os atuais acionistas para entregar para os seus funcionários. Tem um estudo muito interessante do Atlântico, que é um fundo de venture capital, que ele fez um trabalho na época, né? O número de unicórnios está crescendo muito, mas ele pegou os unicórnios da América Latina e foi ver qual que era o percentual do quadro societário do cap table que era destinado aos stock options, e ele viu que de 6% a 10% dessas empresas, né, empresas que já alcançaram
o valor de mercado aí de US$1 bilhão, de 6% a 10% desse capital era destinado a programas de incentivo de longo prazo. Então, é uma ferramenta fundamental. Cada vez mais a gente vê, principalmente no mundo das startups, que ela é adotada de forma muito abrangente, né, com 80%, 100% dos colaboradores tendo direito a participar desses programas. A gente tem um webinar também muito interessante com esse CFO do Nubank, que é um exemplo, uma empresa onde todos os colaboradores têm direito a incentivos de longo prazo. 80% dos colaboradores já possuem esse tipo de incentivo. E isso tem, naturalmente, pelo exemplo que e a referência que é o Nubank, levado, né, inspirado muitos outros empreendedores. Tá? E por que criar um programa desses logo no início, né, de uma startup? Tá? O Rick está compartilhando aqui alguns materiais que vão reforçando aquilo que a gente está falando. Em primeiro lugar, assim, né, qual é o momento, e a gente acredita aqui que quanto antes se criar um programa desse, melhor. Primeiro, para que você consiga, logo de início, construir um time muito forte. Não é segredo para ninguém que o diferencial da maioria das empresas, se não todas elas, é a qualidade da sua equipe. Né? Qualquer empreendedor de sucesso vai mostrar e vai testemunhar que para eles foi fundamental elevar muito a barra na contratação das pessoas. E para contratar alguém de alto calibre, de alto potencial, para uma empresa que muitas vezes não tem um caixa, né, para pagar o mesmo que uma empresa mais avançada pagaria, é fundamental que se estruture esse tipo de programa. Então, trazer pessoas muito boas logo no início, que elas estejam focadas em gerar resultado no longo prazo, né? E isso, em geral, é uma sinalização fundamental para quem vai captar investimento, para investidores, porque alguém que vai colocar um cheque de venture capital precisa ter certeza ou uma segurança muito grande que a empresa vai conseguir atrair esses talentos para entregar a velocidade de crescimento que ela precisa. Tá? Com isso posto, né, com esse contexto de por que criar e em que momento criar, a gente vai passar aqui, Siqueira e eu, pelos 5 principais aspectos que a gente costuma detalhar no momento em que a gente trabalha com os nossos clientes na estruturação dos seus programas. Então, os 5 passos, em geral, são, primeiro, a definição de qual é o tamanho desse pool, né, que a gente colocou lá 6%, 10%, como definir isso, quais os critérios e como distribuir quanto cada colaborador deve receber de stock option. Depois, a gente entra numa parte mais jurídica da definição do contrato e dos principais termos, né? A gente oferece minutas e ajuda a customizar essas minutas. E aí a gente chega numa parte que, em geral, é esquecida pela maioria das empresas, que é essa parte da educação dos colaboradores e depois do acompanhamento. Nada adianta entregar o contrato lá em papel, em contrato, vai ficar na gaveta do funcionário, ele não vai saber quando que ele vai vestir as opções, vai gerar uma série de dúvidas, ele não vai acompanhar muitas vezes o valor da sua opção, e isso gera menos engajamento, gera menos resultado para a empresa. Tá? Em primeiro lugar aqui, como definir o tamanho do pool. Então, a gente colocou lá uma referência em estágios mais avançados, né? Empresas unicórnio, que em geral estão série D, série E, por aí, embora hoje em dia esteja adiantando esse ciclo, mas nos estágios mais iniciais de uma startup, em geral a gente vê algo aí na faixa de 10%, fora do Brasil costuma ser 10% a 12%, aqui no Brasil a gente costuma ver algo mais na faixa de 8% a 2% dos cap tables destinados a programas de stock option. Como que as empresas, em geral, chegam nesse valor? Né? Tem 2 formas, uma abordagem de cima para baixo, top-down, ou de baixo para cima, bottom-up. O primeiro modelo é simplesmente entendendo assim, qual é a capacidade que você tem no seu cap table. Então, vou fazer uma rodada, eu sei que eu vou precisar entregar 10%, 15%, 20% para os investidores. Poxa, se eu vou entregar 20% para os investidores, eu não posso ter mais 15%, talvez, de stock option, porque eu já vou começar a minha jornada com várias rodadas de capital, diluindo muito os fundadores. Então, é uma visão mais de cima, de quanto de espaço, de quanto de diluição
vocês, fundadores, acham que podem ter nesse momento, que vai ser confrontada essa metodologia, naturalmente, com essa abordagem de baixo para cima, onde você vai estipular, nos próximos 12, 18 ou 24 meses que o capital dessa rodada vai durar, quem nós precisamos contratar, né? Então, eu vou ter que contratar X pessoas, e aí você vai listar o quanto de equity, o quanto de incentivo você vai precisar para cada uma delas, e assim você vai chegar também num percentual para confrontar com o outro valor que você possa ter chegado, tá? Então, uma vez que você chega nesse valor, em geral, se você está numa rodada, tem uma mecânica aí que precisa ser muito bem pensada, que se você vai estabelecer o percentual antes de receber capital ou depois de receber capital, tá? Então, ou seja, se ele é no pre-money ou no post-money. Porque se você recebe no pre-money, todos os atuais investidores que são acionistas, né, investidores que são diluídos. Se você coloca no post-money, ou seja, depois do cheque dos investidores, o novo investidor também vai ser diluído. Então, o tamanho do pool que você vai precisar vai depender de quanto de diluição você vai ter, né? Se vai ser antes ou se vai ser depois do aporte de capital. Na prática, o que a gente vê no mercado, né, aquela famosa frase do que new money rules, quem bota o capital é que dita as regras. Então, o mais comum no mercado é que esse pool seja criado antes de uma rodada. Então, se você quer acabar sua rodada de captação com 10% do cap table para atrair talentos, talvez você vai ter que vai criar um pool de 12%, 13%, 15%, para garantir que depois do cheque você tenha aqueles 10% para atrair profissionais, tá? Uma vez definido o tamanho do pool, a gente entra numa das principais perguntas que a gente recebe, que é justamente quanto distribuir, né? Como eu faço para saber o quanto eu tenho que entregar para cada pessoa? E aí o que a gente vê no mercado é que nos estágios mais iniciais, o mais comum é que essa definição ela seja pensada de forma percentual. Eu não tenho ainda um valuation muito claro, então eu vou contratar um profissional, ele vai ter 1% da empresa, aquele outro vai ter 0,5%, porque ainda não tem um valor financeiro muito claro, não veio nenhum investidor que precificou as suas ações, ainda as pessoas se baseiam muito em um percentual. E aqui um cuidado muito grande que, embora você tenha definido um percentual na hora de comunicar, um erro muito comum que a gente vê as pessoas escrevendo no contrato o percentual. Eu estou te entregando 1%. E não dá para ser assim, porque a empresa ela tem cotas, ou ela tem ações, né, especialmente, que é o tipo societário mais apropriado aqui de uma SA. Então, você precisa definir exatamente quantas ações você está dando para a pessoa e não qual é o percentual que você está dando a ela, tá? Então, um detalhe muito importante, é um erro comum que a gente vê. À medida que a empresa cresce, o ideal é que ela chegue numa metodologia monetária, numa metodologia financeira, baseada, em geral, no salário que a pessoa vai receber. Você já tem um valuation, então você consegue definir um valor monetário. Eu vou passar aqui um pouco de algumas referências, tá? Então, como a gente falou, no início, times fundadores, ou mesmo quando tem só os fundadores, o mais comum é dividir com base em percentual. A partir do momento que você já tem lá valuation marcado, você começa a usar uma forma de comunicar financeira, tá? Estou te entregando X opções, elas valem aproximadamente, segundo o último valuation, tantos mil reais, você está recebendo com desconto ou não. Então, sim o tipo de comunicação que você vai fazer. Ou seja, em grande parte, você está usando um multiplicador do salário daquela pessoa, né, no ano, no mês, dependendo da forma como você queira comunicar. Aqui a gente traz umas referências, né, de um site que é Index Ventures, vocês podem consultar e brincar no modelo deles com mais detalhes, mas o quanto que uma empresa nos Estados Unidos, tá, dependendo do nível de tecnologia que ela tem, o quanto que costuma se entregar de stock option para colaboradores que têm um componente tech ou não tem um componente tech. Então, a gente vê uma empresa com baixo nível de tecnologia,
Um tech senior receberia aí por volta de 35% do salário dele em opções, uma pessoa não tech também mais senior por volta de 30%, já numa outra escala, uma empresa com alto componente de tecnologia, um desenvolvedor sênior teria por volta de 135% do salário anual em stock options e uma pessoa não tech teria por volta de 85%. Tá? Uma outra fonte que a gente gosta e recomenda bastante é o AngelList, é uma plataforma também americana, mas lá você consegue procurar por mais mercados, você consegue entrar em mais detalhes por tipo de responsabilidade, né, pelo cargo, ou pela função, basicamente, do profissional, desenvolvedores mobile, pessoas de vendas, e você consegue ver, então, qual que é o histórico de mercado. Aqui a gente tem 1.400 ofertas de trabalho na Europa, aqui, e qual que é o equity sendo entregue para essas pessoas, e aqui a gente tem para cada um dos cargos, né, a banda aqui, a banda baixa e banda alta de distribuição de stock option. Tá? Então, aqui são algumas referências. Na nossa consultoria, a gente costuma compartilhar um pouco do que a gente vê aqui também entre os nossos próprios clientes. E aí, com isso, eu passo para as etapas finais aqui para o Siqueira, vou deixar ele compartilhar a tela dele e ele vai apresentar os principais detalhes aqui de termos, como comunicar os stock options e como gerenciar aí os planos. Vou compartilhar aqui. E aí, só respondendo também a Brenda, assim, a gente vai enviar para todos vocês o link aqui da apresentação, onde vocês vão poder consultar o material. Bom, pessoal, começando a explicação sobre a terceira parte de definindo os principais termos, para contextualizar, é importante a gente sempre falar que durante as nossas centenas de consultorias que a gente trabalha com os clientes aqui no Basement, esses são os principais termos que a gente entra na consultoria para explicar como fazer um bom plano de stock option. Para além da mera questão de cultura, é muito importante a gente trazer os aspectos jurídicos e econômicos para essa relação. Então, durante a nossa consultoria, a gente vai abordar com os clientes todos os principais tópicos. Alguns deles a gente vai trazer aqui, mas a ideia é que nas consultorias a gente consegue destrinchar com mais detalhes e profundidade cada um desses termos, trazendo até para a própria realidade da empresa como trabalhar com eles. Iniciando aqui, a gente tem a primeira parte, que é a tributação. Aqui, o grande ponto que a gente traz quando a gente conversa sobre stock option no Brasil é justamente sobre natureza remuneratória, natureza mercantil. A grande ideia, trazendo para o aspecto tributário, é justamente entender, no cenário brasileiro, quais potenciais riscos as empresas estão inerentes quando a gente fala sobre stock option, principalmente de um plano mal estruturado de stock option. Como que é tributado? A gente entende que é pelo ganho de capital, que é diferente do preço de exercício e preço de mercado. Ou seja, a tributação aqui é sobre o ganho de capital. Ela vai ser oferida justamente na venda das ações. Isso é uma segunda discussão que a gente traz, que é quando é tributado, se é no momento do exercício da opção, ou seja, o colaborador ele vestiu as opções e ele pode já ter o direito de exercer, ou então na venda das ações, potencialmente algum evento de liquidez ou uma operação de M&A em que o colaborador ele possa vender as ações dele. E o grande aspecto que a gente traz para os clientes é justamente numéricos, ou seja, numa natureza mercantil, a gente tem a aplicação de uma alíquota do imposto de renda de 15% a 22,5%. Por outro lado, se for uma natureza remuneratória, a gente tem a alíquota do imposto de renda até 27,5%, mais contribuições trabalhistas e previdenciárias. E essa é a grande parte que a gente trabalha com os clientes durante a consultoria para afastar o máximo possível, né, que o contrato ele seja entendido como uma natureza remuneratória. A principal ideia aqui é, embora a gente tenha algum engessamento no direito brasileiro, a gente consegue sim formar planos que são completamente compatíveis com uma natureza mercantil, que os clientes eles não vão estar com um risco tão grande de sofrer qualquer tipo de impacto. A grande ideia é, no Brasil a gente fala de riscos potenciais, e quando a gente fala de um plano mal estruturado, a gente está falando que a empresa pode, no futuro, arcar com encargos trabalhistas e previdenciários que são altos. Durante a nossa consultoria a gente destrincha cada um deles, e, principalmente, a gente trabalha com os clientes com minutas padronizadas que a gente elaborou junto com os escritórios parceiros, que a gente entende que é o melhor padrão de mercado. Ou seja, a gente vai para além da conversa. Na consultoria, a gente fornece para os clientes os materiais necessários para formar um bom plano, a gente ajuda a estruturar esse plano e, principalmente, a gente tem minutas padronizadas que agregam todas essas
informações e afastam o máximo possível dessas possíveis contingências trabalhistas e tributárias. Como evitar, então, a natureza remuneratória? A gente tem 3 principais pontos que a gente aborda. Primeiro, onerosidade. É fundamental que haja um preço de exercício estabelecido no contrato e, principalmente, que ele não seja irrisório. Ou seja, aqui é uma relação de mercado. Eu não estou remunerando uma pessoa com essas ações. O grande ponto aqui é afastar que o fisco ou o poder judiciário entenda que, por meio de um contrato de opção, a empresa está, na verdade, remunerando o colaborador por meio de ações. A ideia aqui é uma relação mercantil. Eu recebo um contrato de opção da empresa, eu pago para ter aquelas ações, eu estou numa relação de mercado normal. Segundo, é justamente esse primeiro ponto que eu falei, que ele se conecta muito, que é o risco de mercado. Ou seja, eu não tenho um retorno garantido pela empresa. Então, a empresa ela não está te dando um retorno garantido por meio da stock option. Sim, é uma relação de mercado e o preço da empresa ela pode variar no futuro. O terceiro é voluntariedade, que é justamente a faculdade para adesão ou não ao plano. Como o Fred falou, as empresas adotam, em sua maioria, 80% ao até 100% dos colaboradores com opção. A ideia é que seja uma adesão voluntária e não uma adesão obrigatória ao plano. Aqui, alguns termos específicos que a gente entra durante a nossa consultoria. O primeiro deles é opções outorgadas, nada mais é que o total de ações previsto no contrato stock option. Depois que o contrato está assinado, a gente passa a chamar de data de outorga. Então, sempre quando a gente fala de opções outorgadas, a gente está falando de ações dentro de um contrato de opção. O segundo é o cliff. O cliff ele é nada mais que um prazo de carência. Então, é o período mínimo que o colaborador precisa permanecer na empresa para que possa exercer seu direito de compra de ações. Um dos grandes pontos do cliff também é um período de fit cultural. As empresas costumam utilizar o cliff justamente para ver se o colaborador que está recebendo aquela opção ele tem um fit cultural com a empresa. Como o Fred bem adiantou no começo, o contrato de opção ele prevê de forma inerente que o colaborador ele tem no futuro o direito de se tornar um sócio. Ou seja, se tornar um sócio, você precisa ter um fit cultural, você precisa entender se faz sentido ter aquela pessoa com a empresa. Então, o cliff ele é um período em que a pessoa vai continuar vestindo as opções dela, mas ela ainda não vai ganhar o direito de comprar aquelas opções que ela veste ao longo do tempo. No Basement, você consegue conferir isso de forma dinâmica, ou seja, a nossa ideia é não só ajudar os clientes durante a estruturação, mas na própria gerência do Stock Option, você consegue consultar pela plataforma todos esses critérios, todas as informações, inclusive de forma dinâmica. Então, não só o administrador da conta, no caso o empreendedor, ele consegue consultar as informações, mas como seus próprios colaboradores têm acesso à plataforma e conseguem consultar direto pela conta da empresa essas informações e esses detalhes de forma dinâmica. O segundo é o vesting. O vesting é o processo utilizado para que o colaborador ele adquira o direito de comprar as ações. Então, o período de vesting ele é o período total. Então, ao longo do período de vesting, ele está, a partir de algumas parcelas, vestindo o direito de comprar aquela quantidade de ações do contrato. Quando a gente fala de vesting, também a gente fala de frequência, ou seja, o contrato ele vai prever uma frequência para vestir, então as parcelas elas vão estar marcadas, fixadas por um prazo, seja mensal, bimestral, semestral e assim por diante. De novo, no Basement, todas as informações também são consultadas, tanto pelo administrador quanto pelo colaborador. E aqui a parte do Strike Price, que a gente volta até a falar um pouquinho sobre a onerosidade. O Strike Price ele é o preço de exercício a ser pago pelo colaborador na compra das ações outorgadas. Então, é um preço de exercício fixado no contrato, estabelecido para que ele compre as ações. A ideia aqui é, claro, você pode formar os valuations, e aqui cada segmento do mercado vai formar um valuation específico, seja via uma última rodada de investimento, ou seja, um múltiplo do EBITDA. A ideia é que no contrato esteja muito bem estabelecido o preço de exercício. Aqui se conecta, como eu falei, com a natureza mercantil do contrato. Então, o contrato ele não pode ter um strike price, ou seja, um preço de exercício irrisório, justamente porque aqui pode ser entendido como uma simulação jurídica e ser, na verdade, uma remuneração ao invés de uma natureza mercantil. Aqui a gente entra num ponto muito específico que a gente fala na nossa consultoria, que é sobre a saída do colaborador. Então, as empresas, elas têm uma curiosidade, antes de fazer um plano de stock option, de entender, nos casos de eventos de saída dos colaboradores, como funciona, como que fica a relação. A gente tem duas principais hipóteses. Um good leaver, ou seja, uma pessoa que sai em bons termos com a empresa. Aqui se costuma estabelecer, por prática de mercado, um prazo para que ele decida se ele vai exercer a parcela vestida e ele perde a não vestida, ou seja, no momento que ele decidiu sair da empresa, até aquele momento ele vestiu com uma parcela. Aquela parcela ainda vai poder exercer. A parcela que ele ainda não vestiu, ele perde. A segunda hipótese é um bad leaver, que é justamente uma pessoa que saiu em mais termos com a sociedade, então ela perde a opção. E aqui até faz sentido a gente destrinchar em dois cenários. O primeiro é a saída enquanto optionee, ou seja, enquanto tem um contrato, e a segunda é uma saída enquanto
acionista. No caso das ações, em qualquer caso, o colaborador ele mantém as ações que já comprou sem o direito de recompra pela empresa. Embora o direito de recompra ele seja um grande ponto que os clientes querem abordar nos contratos, a gente entende que ele pode trazer, sim, uma questão de natureza remuneratória, justamente por ter uma subordinação. Então, ter uma vinculação a um caráter de prestação de serviço e de vinculação ao trabalho. O segundo ponto, a seleção do vesting. A seleção do vesting, por prática de mercado, ele está conectado com eventos de liquidez. Então, o principal desses eventos é o caso da venda da empresa. E por prática de mercado, a gente tem duas formas de abordar uma seleção de vesting. A gente tem o single trigger, que é justamente um único gatilho, que ele é atrelado a um único evento, como falei, geralmente a venda da empresa, e um segundo, que é o double trigger, que são dois gatilhos, que ele depende de dois eventos, geralmente a demissão do colaborador sem justa causa, em conexão à aquisição da empresa. O quarto ponto que a gente elabora é justamente... Só um pouquinho. Desculpa te interromper aqui, mas só queria dar ali nas saídas um pouco de referência, na saída do colaborador, né? Em geral, o que a gente mais vê no mercado aqui são saídas com 90 dias para a pessoa decidir se ela quer exercer as suas opções ou não. Então, eu diria que isso é um pouco o padrão de mercado. Mas a gente tem começado a ver clientes que adotam um modelo um pouquinho mais moderno, talvez, que são prazos maiores para a pessoa exercer. Então, depois de ela sair da companhia, tem gente que tem deixado aí 2, 3, 4 anos, às vezes, para a pessoa decidir se ela quer exercer, porque muitas vezes, logo na saída, ela não vai ter uma clareza muito grande se o negócio tem potencial ou não, ou ela não tem capital ainda para exercer isso e ela precisa ter mais recursos para comprar essas opções. Tá? Então, a gente tem um artigo também, acho que o Rick até pode colocar aqui um artigo onde a gente escreve sobre isso, os prós e os contras desse tipo de decisão, mas é um aspecto bastante importante aí para a atratividade dessas opções, né? Eu acho que nunca é pouco reforçar ali a questão do strike price, porque esse também é um dos temas que a gente vê onde as empresas mais erram, assim, né? Muita gente promete opção sem um preço atrelado ao mercado, tá? E é fundamental, assim, embora no Brasil a gente não tenha uma regulação específica, e a gente até recebeu uma pergunta que acabou indo para o privado aqui, do Helbert, em relação aos regimes tributários e os tipos societários de empresas mais adequadas para criar um plano de stock option, tá? E aí, assim, sociedade anônima, disparado, é o melhor tipo societário para você construir um programa de stock options no Brasil, porque limitada não há uma previsão legal, né? Não tem um arcabouço regulatório específico para stock options, como a maioria deve saber, uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de ações. Então, é muito mais arriscado de se fazer um programa de stock option numa limitada. Antigamente, os custos de uma SA versus uma limitada eram muito diferentes, era muito maior, né, numa SA, onde você tinha que publicar resultados e publicar atas em jornais de grande circulação e no Diário Oficial. Isso caiu para as empresas aí com faturamento de até aproximadamente 80 milhões de reais. Então, hoje há um incentivo muito grande para que as companhias que pretendem criar um plano de stock option, principalmente aquelas que não se beneficiam não estão no simples, né? Não tem algum atrativo muito grande para se manter como limitada. Então, se elas não estão no simples, há um incentivo hoje muito maior para elas se tornarem SAs, em termos de custo de manutenção dessa empresa, e aí você criar um programa de stock option muito mais robusto. Nesse momento, o preço vai ser fundamental, como a gente disse aqui. O preço ele precisa ter uma lógica de mercado, ele precisa refletir o valor da companhia, né? E acho que uma das grandes perguntas que a gente tem ok, mas como eu precifico isso? Como é que eu defino o preço da minha opção? E esse preço ele precisa, inclusive, ser validado pelo conselho dessa empresa. A cada outorga que a empresa pretende fazer, o conselho é quem tem a responsabilidade de garantir que o strike price, que o preço de exercício está correto, tá? Aqui existem algumas formas de fazer, você pode usar múltiplos de mercado, você pode usar
o último valuation, se você fez uma captação recente, né, próxima do evento aqui da outorga. O mais seguro é você contratar um valuation externo. Não é obrigatório no Brasil, é obrigatório para companhias, por exemplo, que estão nos Estados Unidos, incorporadas nos Estados Unidos, mas algumas empresas adotam, alguns advogados recomendam essa postura mais conservadora de você contratar um auditor terceiro para definir o valor das suas stock options. Tá? Tem gente que pergunta até, pô, mas eu já contratei alguém para fazer o meu valuation, eu posso usar? Em geral, quando você contrata alguém de valuation para captar recursos, você quer justificar o maior preço da ação possível. Já quando você está contratando alguém para fazer um plano de stock option, você quer justificar o contrário, né? O menor preço possível para que haja um maior incentivo aí para os funcionários. Então, só para marcar assim, a importância desse ato de você conseguir realmente setar um bom preço, isso vai ser um componente muito grande pelo qual o Siqueira comentou das suas opções, elas terem um caráter mercantil e não remuneratório. Antigamente, para concluir e voltar a bola aqui, não me estender demais para o Siqueira, mas havia muito receio das companhias com esse risco das stock options no Brasil. A gente é parceiro de alguns escritórios de advocacia hoje, entre eles o Matos Filho, que vem fazendo um trabalho muito forte de jurisprudência, mostrando como os juízes e o CARF têm dado o peso e têm concordado com essa natureza remuneratória das stock options, natureza mercantil das stock options, desde que todos aqueles critérios que o Siqueira comentou sejam atendidos. Tá? Então, isso nos traz hoje muito mais segurança na hora de construir um plano, mas aqui, assim, a gente não se propõe a ser advogado da empresa, a gente expõe os riscos. É muito comum que os clientes tragam os seus próprios escritórios de advocacia, que muitas vezes não têm a mesma especialidade em stock option, como a gente acaba vendo muitos programas, mas cabem a eles decidir, no final das contas, se eles, como eles vão estruturar aqui os seus planos. Tá? Então, um parênteses um pouco longo, mas importante, porque muito da consultoria acaba sendo ajudar o cliente a trazer segurança para os seus programas. Toca a ficha aí, Siqueira. Quarta parte, educando os colaboradores, é uma das partes mais importantes, como o Fred falou no começo, que é justamente tangibilizar para os colaboradores a importância de ter stock option e o valor de ter stock option. Alguns critérios que a gente traz e dicas práticas para isso. Elas são baseadas em transparência e informações acessíveis. A ideia é conseguir mostrar para os colaboradores a importância e os valores de ter stock option. Inclusive, o Basement auxilia nisso. A gente tem materiais que educam os colaboradores e apresentam de uma forma prática e acessível para todos o benefício de ter stock option. Então, a gente tem um manual para os colaboradores que a gente apresenta tanto na nossa plataforma quanto os principais termos de stock option, e a ideia é justamente deixar o cenário muito amplo e muito bem explicado para todo mundo. Ou seja, quando a pessoa ela adere ao plano de stock option e ela recebe um contrato de opção, ela tem total ciência do plano que ela está aderindo e da importância de ter aquele contrato. E isso, para a gente, é bem importante. Inclusive, no nosso blog, a gente tem alguns materiais que trabalham nesse sentido para educação dos colaboradores. E a nossa plataforma, ela foi pensada, ela foi desenhada pensando também na experiência do colaborador. Então, não só na parte de leitura de materiais, mas quando a pessoa acessa o Basement, ela tem todos esses detalhes vivos e tangíveis para ela. Ela consegue ver muito bem a evolução da participação dela, ela consegue ver o ganho que ela tem a partir disso. E a nossa principal ideia é mostrar como a distribuição de equity ela é para valer, ela não está só nas palavras, não é um plano vazio, mas sim ela tem uma aplicação prática e pela nossa própria plataforma, os clientes conseguem possibilitar para os colaboradores ver essas opções, ver o benefício de ter um contrato de opção. As principais dicas, elas giram em torno, então, de transparência, explicar muito bem os termos dos contratos, explicar o que significa cliff, vesting, preço de exercício, até a própria parte da tributação é muito importante explicar, até para justificar alguns dos detalhes do contrato. Então, uma das balanças que a gente coloca para os clientes, também com o auxílio dos seus advogados, é justamente estruturar muito bem o contrato, que seja seguro, para evitar aquelas possíveis contingências que a gente falou, principalmente tributárias. Então, a ideia aqui é explicar para o time como funciona o contrato, quais são os principais termos, e a partir da plataforma também conseguir tangibilizar isso para os colaboradores. Deixa eu fazer um adendo aqui também, cara, rapidinho, assim, porque acho que as melhores experiências que a gente tem tido atualmente
são dos clientes que nos convidam dentro desse programa nosso de estruturação para participar do momento da outorga, né? A gente tem aprendido bastante nessa circunstância, a gente tem, inclusive, intensificado o nosso trabalho para esse momento específico da apresentação do programa para os colaboradores. E aqui, assim, chega a ser emocionante, muitas vezes, a gente vê os relatos dos colaboradores, o relato dos próprios fundadores, né? Fundamental os próprios fundadores contarem a sua motivação, o que eles esperam com esse programa, a expectativa de valorização da empresa. É muito importante essa parte aqui de criar cenários. Hoje, na plataforma, a gente está deixando cada vez mais claro essa possibilidade de você desenhar esses cenários, mas no momento da entrega, isso é muito importante também. Olha, o quanto que nós estamos estabelecendo de um preço de exercício hoje, o quanto que a gente acha que já vale porque a gente fez uma rodada ou por qualquer outra razão essas ações no mercado, quanto que a gente espera que isso vai valer daqui a algum tempo. Então, esse é um momento muito importante, embora a gente contribua com uma apresentação padrão nossa, muitas vezes, a gente costuma oferecer para os nossos clientes uma customização do nosso manual de stock options, com a marca da empresa, com as especificidades do seu plano. Nada é tão potente como um material criado pela própria empresa, um material apresentado pela própria empresa. Tá? E isso eu acho que se complementa também depois ao longo das rotinas da empresa, né? Como que ela compartilha a visão de negócio com os colaboradores, seja nos town halls, seja com apresentações de resultado. Então, aquilo que a gente falou no início, de realmente criar uma cultura de maior transparência, como o Siqueira falou, de maior descentralização das decisões, né? A importância dos OKRs, por exemplo, tudo isso vai muito ao encontro de uma política de incentivos de longo prazo que a empresa vai criar. Inclusive, a gente tem aqui no Baseman parceria com algumas outras sistemas, né? Só quando a gente fala de OKR, de avaliações, por exemplo, a gente tem parceria com sistemas para que os nossos clientes possam contratar esses serviços, esses softwares, perdão, complementares com desconto, tá? Toca a ficha aí, Siqueira. A gente tem, né, a parte de gerenciamento e acompanhamento da stock option. Até um pouquinho, um dos pontos que já foram adiantados, quando a gente estrutura os contratos de opção e os planos de opção com o cliente, a gente faz o onboarding de todas essas informações e documentos na plataforma. A ideia é tangibilizar o acesso às informações e trazer tanto para os administradores quanto para os colaboradores um software que consiga fazer um acompanhamento dessas informações de forma fácil e acessível. Então, pelo próprio Baseman, dentro da conta da empresa, os administradores e os colaboradores, eles conseguem acessar o seu próprio contrato e conseguir ver as informações. Então, todo o calendário de vesting, o preço de exercício, as datas de vencimento de cada parcela, a ideia é que tenha um aprofundamento na transparência das informações e também que a empresa tenha consolidado em um lugar, no nosso software, todas as informações. A partir do acesso dos colaboradores, eles conseguem visualizar eles mesmos, dentro do usuário deles, essas informações. Então, as empresas não precisam ficar a toda hora comunicando quando chega o cliff. Inclusive, a nossa plataforma ela tem notificações, tem pushes disso. Então, os administradores eles recebem as notificações quando faltar um mês para o cliff, quando uma parcela de vesting for finalizada. Então, a ideia é que a gente consiga trazer essa tangibilização, esse acesso fácil e digital para essas informações. Isso também vai muito com o apoio que a gente tem no nosso blog e os materiais diversos. Então, a ideia é que no nosso blog, vocês, né, os nossos clientes e todo mundo tem acesso a diversos materiais, não só sobre stock option, mas também sobre fundraising, sobre gestão. A ideia é trazer uma estrutura sólida para estruturar muito bem o contrato de opção, os planos de opção e fazer um bom gerenciamento e acompanhamento. A principal ideia é uma educação do mercado para stock option e do benefício de ter, não só para os colaboradores, como uma distribuição de equity, mas também para a valorização dos colaboradores por parte dos administradores e também para fomentar, atrair e reter talentos na empresa. Tem duas partes, né, dentro dessa etapa assim, da transparência, do gerenciamento que a gente escuta com muita frequência. Então, tem o lado do administrador e o lado do beneficiário, né? Do lado do administrador, a gente procura não apenas garantir que ele tenha o controle instantâneo, o controle up-to-date, assim, em dia,
do seu programa, né, e todos esses alertas que o Siqueira comentou, de quanto tempo falta para os colaboradores acabarem a carência e tal, mas é fundamental também para muitos dos nossos clientes toda a parte de compliance. Então, é garantir que as outorgas, uma vez feitas, elas foram aprovadas, por exemplo, pelo Conselho, que elas tenham a ata desse Conselho aprovando as outorgas do sistema, dando lastro para aquelas outorgas. Que essa mesma ata do Conselho, né, ela esteja registrada no seu livro e autenticado na junta. Então, o nosso sistema, ele se propõe a garantir do lado do administrador todas essas rotinas de compliance que uma empresa vai precisar no momento em que ela receber uma rodada de capital, no momento que ela receber uma auditoria, ela vai ter que ter esses documentos e o sistema garante que você constrói isso à medida em que o plano vai sendo executado. Mas talvez mais importante, ou tão importante quanto para os nossos clientes, é como o Siqueira falou, é a parte da tangibilização, porque, no final, as empresas nos contratam com essa demanda que é atrair e reter talento. E, para isso, elas precisam conseguir apresentar para os seus colaboradores, para os seus funcionários, realmente quanto valem essas stock options. Então, esse, como o Siqueira falou, é um dos momentos que é uma das áreas que a gente mais tem trabalhado aqui na empresa, criando calculadoras para entender o valor das stock options, criando históricos de cenários de valorização dessas stock options, e toda a rotina, toda a experiência, inclusive, para o momento do exercício, para que tudo isso seja feito direto pela plataforma. Tá? Siqueira passou pelos alguns dos nossos clientes ali. Então, a gente trabalha, né, com empresas de tudo que é tamanho, porque, no final, Stock Option serve para quem está incorporando e começando agora, assim como é fundamental para unicórnios ou companhias de capital aberto. Então, a gente tem todo esse perfil, né? Tem aqui Smart Fit, por exemplo, uma companhia de capital aberto, RD Station, uma companhia bem madura, adquirida pela TOTS, assim como algumas das principais startups hoje em trilha de acelerado crescimento são clientes do Base. E é isso, pessoal. Acho que a gente cobriu aqui os principais pontos do nosso programa. A gente fica à disposição caso existam algumas dúvidas aqui por parte de vocês. Obrigado aí, Edna, Brenda, aí pelo elogio, que bom que vocês gostaram. O material, como a gente falou, o Ricardo vai compartilhar essa apresentação, que ficará gravada e disponível também no nosso canal no YouTube, assim como o link da apresentação, para que vocês possam compartilhar dentro das empresas, levar para o conselho, levar para a diretoria, muitas vezes, mostrar que, assim, não é um bicho de 7 cabeças, é uma decisão que a gente sabe que muitas vezes é difícil abrir mão de equity, mas a gente aconselha dar um primeiro passo, né? O César até pergunta aqui qual é o prazo médio para montar um plano. Aí, Siqueira, se quiser, tu que trabalha mais à frente disso, talvez consiga compartilhar melhor o que tu tem visto hoje desses prazos. Claro. Uma resposta um pouco clichê, mas vai depender também da disponibilidade do cliente. Do nosso lado, a gente fornece consultoria sempre quando o cliente precisa. A gente vê um tempo médio de 1 mês a 2 meses para fazer isso, porque ele vai envolver também os advogados do cliente. Então, a ideia é, a partir de todos os materiais que a gente tem, o cliente, da minuta que a gente envia para ele, que é uma minuta padrão, ele possa conversar com seus sócios, conversar com seus advogados para estruturar um plano. Então, a gente vê de 2 meses, é um tempo bom, para que a gente possa ter conversas estruturadas, porque o principal ponto é justamente garantir que as pessoas consigam entender muito bem o que as pessoas, né, o plano, consigo entender muito bem os nossos materiais e o nosso contrato. Então, 2 meses é um prazo confortável para que a gente consiga muito bem explicar, tirar dúvidas, fazer novas rodadas de conversa e também os clientes levarem para os advogados para, né, finalizar a minuta em si. Em geral, acho que é uns 60 dias talvez seja um padrão, né, para quem está bem engajado no programa. Acho que é um bom prazo assim, para a estruturação, correto?
Legal. A gente tem uma pergunta aqui também do Joaquim, uma boa pergunta, é muito comum aqui essa dúvida, né, de se é possível ou é comum, que foi a pergunta, estabelecer critérios para a outorga das opções. Então, colocar algumas metas em relação às outorgas. É comum que para a pessoa receber as stock options, ou seja, para ela receber as outorgas, ela tenha que, sei lá, ser avaliada como um dos destaques da companhia, que ela tenha que ter ficado tanto tempo na empresa. Isso até é comum. O que a gente não aconselha é que o vesting das stock options estejam atrelados a metas. Por que não? Porque isso é mais uma característica que aproximaria essas stock options de uma natureza remuneratória. Você fala que tem uma natureza mercantil, mas está dizendo que a pessoa só vai poder vestir as opções se ela bater, né, uma meta de entrega do trabalho dela, isso começa a afastar a possibilidade de você defender uma natureza mercantil. Tá? Então, algumas empresas em estágios iniciais, é comum elas não estabelecerem nenhuma meta, todo mundo que está na empresa tem direito a uma parte da companhia. Outras acabam adotando realmente um critério, uma política de que tipo de performance, né, em geral, vai permitir que a pessoa receba esse plano. Tá? A gente fez também um webinar com o RH da Vortex, está no nosso canal lá com a Carol, e lá ela compartilha um pouco da política dela, de quem tem direito e como eles foram mudando também ao longo do tempo, justamente respondendo, entre outras coisas, essa pergunta aqui. Tá? Aí, Siqueira, tem uma pergunta do Rafael aqui sobre o gatilho duplo. Tu quer comentar aqui, no caso da empresa ser adquirida? Claro. O exemplo mais prático é justamente uma operação de M&A, uma operação de compra. Então, a empresa ela foi vendida, o controle dela foi vendido, e o novo comprador ele decide por demitir as pessoas, acabar com as relações e acabar com o próprio contrato. Então, a gente tem dois gatilhos. O primeiro é a venda da empresa, a venda do controle. O segundo é a decisão dos novos controladores por acabar essa relação. Quando a gente trabalha com um único gatilho, a gente não tem a aceleração do vesting. Por exemplo, a empresa ela foi vendida, vocês venderam o controle da empresa. Eu não vou acelerar o vesting das pessoas, a não ser que tenha um segundo trigger, que é justamente essa vontade de acabar com os contratos. Então, aqui o double trigger, ele é mais favorável para o colaborador, mas a ideia é justamente que ele efetivamente contribuiu para a evolução da empresa. E aí, aqui a ideia são dois gatilhos para primeiro. Caso o novo comprador ele não queira acabar com suas relações, ou seja, com o stock option ele se mantém. As pessoas continuam com o direito de comprar as suas ações respeitando as condições do contrato. O segundo gatilho, então, os dois gatilhos, então, você pode vender o controle da empresa, mas caso não queira, né, acabar com a sua relação, acabar com o plano, você não vai ter a aceleração do vesting. A aceleração do vesting ela vai estar vinculada a essas duas ocorrências. Em geral, só se a pessoa, eu acho, é demitida, né? Tem algumas características numa situação dessa em que você acelera, mas como bem colocou o Siqueira, o objetivo de um gatilho duplo é garantir que numa venda a equipe que fica continua incentivada a permanecer no negócio. Exatamente. Muito bem. Mais alguma dúvida? Algo que a gente esqueceu de comentar aqui? Siqueira? Foi tudo. Se não tiver nenhuma dúvida também, que a gente pode até passar por algumas dúvidas específicas sobre aqueles pontos. Lembrando, claro, que a gente traz de uma forma muito mais profunda e detalhada na consultoria. Então, todos esses pontos que a gente trouxe aqui, a gente trabalha firme com os clientes, com materiais auxiliares também, para deixar muito bem explicado. E a gente sempre traz também dados para os clientes. Então, a ideia é trazer um pouquinho da prática de mercado, da nossa experiência. Hoje a gente faz centenas de consultorias, então a gente conseguiu agregar dados para também ajudar os clientes. Então, tamanho do pool, as melhores práticas de mercado. Então, hoje a gente conseguiu ter uma experiência bem legal para fornecer essa prática jurídica, mas também a prática de mercado. Maravilha, é isso mesmo. Então, contem com o Baseman, quem quiser um apoio, seja para estruturar
ou para controlar os seus incentivos de longo prazo, para controlar o equity, os livros societários da companhia. Entrem em contato com a gente lá no nosso site, vocês conseguem agendar uma reunião direta com o nosso time comercial. Obrigado, Henrique, que colocou o site aqui nos comentários. E, respeitando o horário de todo mundo, agradeço mais uma vez. Obrigado aí, Siqueira, pela participação. Foi um prazer dividir esse webinar aqui contigo. Boa comemoração aí pelo aniversário agora. E uma boa noite a todos, um excelente ano aí para todo mundo. Agradeço, Fred. Obrigado, pessoal. Foi um prazer comentar com vocês um pouquinho sobre Stock Option. De novo, o mesmo está à disposição.